A paz seja convosco, meus queridos irmãos. Aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais um devocional Palavra de Fé. Querido, qual é a dívida de um estrupador e um assassino diante de Deus? Quando nós nos comparamos com eles, parece que a nossa dívida com Deus é bem pequena se comparado a deles. Mas será que isso é verdade? Querido, o padrão que Deus nos mede não é com outro ser humano, mas é com a sua própria santidade. E por isso todos nós estamos com uma dívida enorme e impagável diante dele. Mas no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus revelou seu grande amor por nós, entregando a vida do seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar, levando nossos pecados naquela cruz e quitando a nossa enorme dívida, derramando o seu sangue ali na cruz por nós. O tema de hoje é a sua dívida já foi paga. O texto é o livro de Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas antes de nós lermos o versículo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber toda a notificação, nos ajude a compartilhar a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe vocês. O texto diz assim, Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todo o nosso pecado, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando ali na cruz. Querido, o preço da nossa dívida era muito alto e por isso só Jesus poderia pagar essa dívida. Veja o que diz ali no livro de Salmo 49, versículos 7 ao 9, na linguagem de hoje. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vai morrer e que ela viverá para sempre. Aqui o salmista Davi disse que o homem ele não pode pagar pela sua própria salvação, pela sua própria redenção. Por isso a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Somente Deus poderia pagar esse preço através da sua vida, do seu Filho Jesus, entregando por nós a sua vida ali na cruz para nos livrar dessa grande dívida. Veja o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, na linguagem de hoje. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Romanos 5,1 diz assim, sendo pois justificado pela fé no sacrifício de Cristo na cruz, temos paz com Deus. Querido, ser justificado é ser declarado inocente diante de Deus, é ter a dívida quitada diante de Deus, pois Jesus já apresentou ao Deus Pai o recibo da quitação das nossas dívidas, que são os furos cravados em suas mãos. A nossa redenção custou o sangue de Jesus, ou seja, a sua própria vida. Ele morreu por nós. Redimir significa salvar aquele que estava perdido. Na remissão de uma dívida naquele tempo, onde a Bíblia foi escrita, o credor podia conceder ao devedor o perdão da dívida e libertá-lo da sua obrigação. Queridos, só para concluir a mensagem de hoje, Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo disse, agora que Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz com seu próprio sangue, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é confiar totalmente na redenção que Cristo pagou por nós ali na cruz. Confiar em Cristo como Salvador é entender que para nós a salvação não nos custou nada, foi de graça, pela maravilhosa graça de Cristo, mas para Jesus custou a sua própria vida
e Cristo pagou essa dívida e anulou toda a nossa condenação diante de Deus. Por isso, quando Deus olha para um cristão, Ele não vê a justiça e a perfeição do próprio cristão, mas Ele vê a justiça e a perfeição de Cristo imputada na vida do cristão, que recebeu o presente da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, querido, eu afirmo a você que está em Cristo, a sua dívida já foi paga lá na cruz por Cristo. E você, querido, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, aceite esse presente de Cristo hoje mesmo, porque também Jesus pagou a sua dívida ali na cruz.